Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você se considera uma pessoa cuidadosa, caprichosa e zelosa? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E quanto às coisas de Deus, como você é? Vamos ao nosso tema. Seja zeloso por Deus. Nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, que diz assim, é Jesus falando: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem outra versão que fala: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eu trouxe esta versão porque a gente vai ver que zelo, ele é um grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Ele é uma forte disposição, é uma diligência, é um empenho aplicado na realização de uma tarefa, de um dever, de uma obrigação religiosa. Olha como a gente vê que o sinônimo de zelo é cuidado, é atenção, é capricho, é cautela. E quem procede com falta de zelo, com falta de cuidado, de capricho com a obra de Deus, atrai maldição para si. Jeremias capítulo 48, verso 10, a parte A: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente, aquele que não tem cuidado com as coisas do Senhor. Nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ser zeloso é um dos atributos do nosso Deus. Vamos conferir Êxodo capítulo 34, verso 14: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus, e Deus zeloso. O nosso Deus é zeloso e o nosso Senhor Jesus não é diferente. Nosso Jesus demonstrou o zelo dele quando ele foi no templo e ele viu que aquele templo era uma casa de comércio. Ele demonstrou o desejo sincero dele pela honra do santuário de Deus. João capítulo 2, verso 14 a 17. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ainda os discípulos de Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, eles se lembraram da profecia que dizia que o zelo da casa de Deus o devorou. Quando a gente para um pouco para pensar, é realmente triste quando nós vamos à igreja e nós vemos comércio, e como isso hoje em dia é tão comum. Eu fico imaginando Jesus olhando. Eu não sei se Jesus agiria diferente, não. A pessoa zelosa, ela é uma pessoa que é recompensada. Sabe quem fala isso? O rei Salomão. Provérbios capítulo 22, verso 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real.
não trabalhará para a gente obscura, porque ela é cuidadosa até com o nome dela. E a gente vê que se uma pessoa num serviço secular, ela é dedicada e por isso ela é recompensada, imagina aqueles que zelam pelas coisas do Senhor. Nós vemos que Deus ele abençoou Finéias, descendente de Arão, e ele também abençoou a descendência dele. Números 25, verso 13. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então o zelo pelas coisas do Senhor, o amor dedicado ao Senhor gera bênçãos. O profeta Elias, por exemplo, ele falou ao Senhor do zelo dele. Ele estava fugindo de Jezabel e estava escondido em uma caverna. 1 Reis, capítulo 19, verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para matirarem. Olha a conclusão que Elias chegou. Ele achou que somente ele tinha restado e que todo o resto tinha se curvado ao Deus Baal, mas o Senhor, ele garantiu para Elias que não tinha sido daquela maneira não, que Deus tinha preservado 7.000 homens valentes, 7.000 homens zelosos. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha que versículo interessante. Quer dizer que aquelas pessoas que se prostram diante de ídolos, aquelas pessoas que veneram os seus ídolos, aquelas pessoas que a Bíblia chama de idólatras, o Senhor os considera como quem não tem zelo por Deus. E o rei Davi, ele era um homem zeloso, ele era um homem que gostava de agradar a Deus. Certa vez, Davi decidiu que iria construir um templo para o Senhor. O Senhor não deixou, e sabe o que Davi fez? Davi começou a juntar todas as coisas necessárias para a construção do templo. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1 e verso 2. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas é para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus. Olha o que Davi estava falando. Ele, com todas as forças dele, já havia preparado para a casa de Deus. Ele estava dedicado a esta obra que ele sabia que Salomão iria realizar. O rei Ezequias também foi um rei zeloso para com Deus. Ele fez o que agradava a Deus. Ele destruiu os altares aonde o povo de Israel adorava outros deuses. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 3, a parte A, que fala assim: reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Nesse versículo, Amazias, o filho do rei Ezequias, começou reinando muito mal. Ele começou fazendo o que desagradava a Deus e ele reconstruiu os altares idólatras. Mas depois o Senhor tratou com ele, ele se arrependeu e ele se voltou para o Senhor e levou o povo também a se converter. Tem um estudo sobre o rei Amazias, eu vou deixar a descrição no link do nosso vídeo. Paulo, ele era zeloso pelo nosso Deus, ele tinha cuidado com as coisas do Senhor, ele tinha até preocupação em não escandalizar
escandalizar o evangelho, segundo Coríntios, capítulo 8, verso 20 e verso 21. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens, como Paulo era um homem sábio e Paulo mostrava que ele tinha que ser um homem íntegro, que as pessoas tinham que ver Deus na vida dele, e ele era um homem zeloso e ele não queria escandalizar as pessoas em relação ao evangelho. E Deus falou ao profeta Ezequiel que o povo dele seria um povo diferente, seria um povo zeloso. Ezequiel capítulo 11, verso 19 e verso 20, e lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha para você ver que advertência, como nós precisamos estar atentos a isto. Nós somos povo de Deus. Se somos povo de Deus, nós temos que ser zelosos, e o povo estava separado por Deus para ser um povo zeloso. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Tito capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que para sermos povo de Deus, temos que ser povo zeloso, porque Deus separou para ele um povo especial. Mas também o apóstolo Paulo, ele nos adverte, ele nos chama a sermos zelosos. Romanos capítulo 12, verso 11, não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servir ao Senhor. Paulo está falando que eu não posso servir ao Senhor de qualquer maneira, eu tenho que ser dedicada, eu tenho que ser cuidadosa, eu tenho que ser atenciosa, eu tenho que servir ao Senhor com um coração sincero, eu tenho que servir a Deus da maneira que agrada a Ele, andando segundo as ordenanças dEle. E a Bíblia nos mostra que existe o zelo que não agradava a Deus, que é o zelo de pessoas sem conhecimento, de pessoas sem entendimento. Vamos lembrar que Paulo, ele testemunhou do zelo dos judeus que eram ignorantes quanto a Cristo, e eles poderiam até ter boa vontade, mas boa vontade não é suficiente. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre boa vontade não é suficiente. Romanos no capítulo 10, verso 2, Paulo fala assim: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Por isso que a Bíblia nos ensina, nós temos que conhecer ao Senhor e nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Como Paulo falando esse versículo, até podemos imaginar que Paulo estava se desculpando por eles. Salomão, ele também nos mostra que o zelo sem ter conhecimento não é bom. Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, ela nos dá o norte, ela nos ensina a fazermos as coisas que agradam a Deus. E Paulo era zeloso. Antes de Paulo, ele se render aos pés do Senhor, ele era zeloso pela tradição. O zelo dele pela tradição levou ele a matar os cristãos. Gálatas capítulo 1, verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente
extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então a gente vê que não podemos ter falta de conhecimento, nós não podemos ter falta de conhecimento da palavra. Eu não posso fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. E quando Paulo fala isso, quando Paulo tem aquela atitude de ser zeloso pelas tradições dos antepassados dele, a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus já nos advertia, já advertia aos próprios discípulos o quão perigoso era isso. João, no capítulo 16, verso de 1 a 3, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Está falando até mesmo do que os judeus iriam fazer e o que o próprio apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele fez. Zelo é algo que nós temos que ter com as coisas de Deus, mas tem um zelo que Deus não se agrada, é um zelo de uma pessoa que não é perseverante. Vamos ver, por exemplo, um homem chamado Jeú. Ele deixou Deus usar ele, Deus usou ele até mesmo se cumprindo através das ações dele, uma profecia que Deus havia mandado para Acabe, segundo Reis, capítulo 10, verso 16. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Jeú, ele convidou Jonadab para ir com ele. E sabe o que Jeú fez? Ele matou todos os filhos do rei Acabe. O Senhor já havia advertido o rei Acabe, mas o rei Acabe não levou em consideração o que o Senhor falou. A morte dos filhos de Acabe era cumprimento da profecia dita por Elias pelas maldades feitas por Acabe, inclusive a Nabote. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a vinha de Nabote. Mas Jeú, ele não perseverou em servir ao Senhor. Ele se dedicou, sabe a quem? Ele se dedicou aos bezerros que Jeroboão tinha feito, segundo Reis, capítulo 10, verso 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Esse zelo que a pessoa tem, mas não é um zelo perseverante, é um zelo de uma pessoa que não tem um coração dedicado a Deus. O Senhor não se agrada. É importante nos questionarmos sobre o zelo que estamos tendo ao Senhor, se é um zelo realmente para que o nome do Senhor seja glorificado, ou se é um zelo pelo nosso nome, porque estamos fazendo algo, não queremos fazer de qualquer jeito, mas o zelo que o Senhor se agrada é o zelo que é feito, que nós temos para que o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado. O apóstolo Paulo, ele nos mostra através de Gálatas que é muito bom nós sermos zelosos, porque o Senhor, ele está constantemente conosco. Gálatas capítulo 4, verso 18, é muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente, porque tem pessoas que gostam de ser dedicado, que gostam de ser zeloso, cuidadoso, mas somente quando o pastor está perto. Mas Paulo fala que devemos ser zelosos todos os momentos. Todos os momentos devemos cuidar do que agrada a Deus. Eu vou começar a concluir. O nosso zelo é pelas coisas do Senhor, é pelo nome do Senhor, é pela casa do Senhor, porque o nosso Senhor, ele é zeloso, e o zelo é algo que agrada a Deus. O zelo é algo que nos aproxima de Deus. Através do zelo, nós honramos ao nosso Deus. Eu vou concluir citando Paulo. Paulo nos incentiva a sermos dedicados, a sermos cuidadosos, a sermos zelosos, mas
mas até o fim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Olha como é importante. No nosso próximo estudo será muito especial, porque será o estudo de número 500. Louvado seja Deus, porque até aqui é o Senhor que nos sustentou. Não perca o próximo estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e seja abençoado por Ele.